maior. Não há Deus melhor. Não há Deus tão grande como nosso Deus. Não há Deus maior. Não há Deus melhor. Não há Deus tão grande como nosso Deus. Criou os céus, criou a terra, criou o sol e as estrelas. Tudo Ele fez, tudo criou, tudo formou para o seu louvor, para o seu louvor, para o seu louvor. Criou os céus, criou a terra, criou o sol e as estrelas. Tudo Ele fez, tudo criou, tudo formou para o seu louvor, para o seu louvor, para o seu, para o seu louvor. Pai, nós te louvamos nessa noite, te agradecemos, Pai, por mais uma vez estarmos juntos na tua presença, estarmos aqui para glorificá-lo, bendizê-lo e amá-lo, e declarar, Senhor Deus, tudo aquilo que o Senhor tem sido nas nossas vidas. Eu te agradeço, Senhor Deus, tudo que o Senhor tem provido. Te agradeço, ó Pai, pelas tuas bênçãos, pelas tuas misericórdias, pelas vitórias. E pedimos a Ti que o Senhor venha estar derramando da Tua presença em nosso meio, em nosso coração, que o Senhor venha estar enchendo as nossas vidas com as Tuas promessas, Pai, que possamos verdadeiramente tomar posse daquilo que o Senhor tem feito e fez aquilo, realizou na cruz do Calvário por nós. Pois Tu firmaste uma aliança conosco naquela cruz, uma aliança de vitória, de amizade, de parceria, de comunhão, uma aliança, Senhor Deus, onde não podemos ser tirados, onde não pode ser quebrada, Senhor Deus, porque o Senhor é maravilhoso, o Senhor é digno de glória, digno de louvor. Senhor, que nós venhamos a diminuir a cada dia mais para que o Senhor possa crescer em nosso meio, nas nossas vidas, que possamos diminuir, Senhor Deus, a cada dia mais para que o Teu poder cresça em nossas vidas, que possamos, Senhor Deus, diminuir a cada dia mais para que a Tua glória, a Tua santidade se manifeste através de nós. Senhor, que sejamos o Teu instrumento onde nós estivermos, que sejamos bênçãos onde colocarmos a sola de nossos pés, que possamos verdadeiramente, Senhor, chegar diante de Ti nesta noite, talvez com lutas, com dificuldades, necessitando de um milagre, de uma resposta, de um pedido, de uma oração. Senhor, nós nos rendemos a Ti nesta noite, sabedor que o Senhor pode prover as nossas vidas, nossas casas de bens, de milagres, de curas. Por isso nós nos achegamos a Ti, Senhor. Por isso nos colocamos na Tua presença. Por isso nós estamos aqui hoje para bendizê-lo, dizer a Ti o quanto Tu és precioso, pois a Tua palavra diz que o Senhor é tudo que nós necessitamos. Tu és o alfa e o ômega, Tu és o princípio e o fim de todas as coisas. Obrigado, Senhor,
Obrigado por tudo que o Senhor tem feito. Eu oro para vidas nesta noite, oro para aqueles que necessitam, oramos pela vida da Sílvia, que vai participar de uma cirurgia, Senhor. Desde já vai tocando aqueles médicos, desde já esteja tocando aquelas vidas, desde já esteja preparando, Senhor Deus, as pessoas que estarão envolvidas nessa cirurgia para que seja um sucesso, para que seja abençoada, para que seja uma cirurgia, Senhor Deus, ungida por Ti, guardada por Ti, protegida por Ti. Nós oramos em nome de Jesus. Coloca a vida da minha mãe no Teu altar nesta noite. Tira, Senhor Deus, os ataques que o inimigo tem lançado, Senhor Deus, em nome de Jesus, Senhor, as visões que ela tem tido, que tem deixado ela muitas vezes preocupada, nervosa, ansiosa, Senhor, em nome de Jesus, nós aplicamos o Teu sangue nestas vidas agora, nós aplicamos o Teu sangue nos lares, aplicamos o Teu sangue nas nossas casas, sabendo, Senhor, que há poder no Teu sangue, a cura, a vida, há milagres acontecendo neste instante, porque nós cremos no Teu poder, nós cremos na Tua palavra, e nós estamos aqui, Jesus, clamando por um milagre, nós necessitamos de um toque Teu. Não olhe, Pai, não vire as costas para a Tua igreja, para o Teu povo, para aquele que necessita, para o fraco, abatido, pois a Tua palavra diz que o Senhor estaria com os fracos, que o Senhor estaria com os abatidos, com os contritos. O Senhor é o Deus de milagres, o Senhor é o Deus da viúva, o Senhor é o Deus do órfão, Tu és o Deus que guarda o pequeno, aquele que necessita tanto neste instante de milagre, aquele que está nos ouvindo nesta noite e que necessita ser transformado. Sabemos, Senhor, que um toque Teu tudo pode, um toque Teu, uma palavra Tua, tudo é transformado, tudo é mudado, Senhor. Nós Te amamos, Jesus, nós Te amamos, Senhor, nós Te glorificamos nesta noite, nós nos escondemos debaixo das Tuas asas, nós entramos no Santo dos Santos, nós entramos no tabernáculo, nós entramos na Tua casa nesta noite, Senhor. A Tua palavra diz que o Senhor é um edifício, o Senhor é o dono da casa, o Senhor é o dono da vinha, o Senhor tem cuidado da Tua igreja, o Senhor tem cuidado dos Teus filhos, tem cuidado dos pequeninos, Senhor, por isso estamos aqui nesta noite. Faz um milagre acontecer, jorra nesta noite em nome de Jesus, quebranta-nos nesta noite, Senhor, e que tenhamos um coração totalmente submisso à Tua palavra. Nós Te amamos, ó Deus, nós Te agradecemos por tudo, pois Tu és o nosso milagre, Tu és a nossa vitória. Se com cada um nesta noite, fortalecendo a nossa fé, fortalecendo nossas vidas, fortalecendo as vidas, fortalecendo os corações, fortalecendo os que estão vacilantes, Senhor. Oh, em nome de Jesus, Pai, tira todo medo, todo imbróglio. Senhor, nos dê ousadia, intrepidez, para que possamos pregar o Teu Evangelho, anunciar as boas novas, falar do Teu amor, falar da Tua salvação, porque fiel é aquele que um dia nos chamou, um dia nos trouxe para perto de Ti, um dia nos trouxe para experimentarmos da Tua presença, um dia nos trouxe para estarmos juntos contigo, Senhor Deus. Em nome de Jesus eu Te louvo e Te agradeço. Em Jesus, nos rendemos a Ti nesta noite, em nome de Jesus. Nos colocamos diante da Tua presença, Senhor, sabendo que Tu és a nossa vitória em todo momento. Ainda que muitas vezes nossos olhos não consigam ver, nós cremos na Tua palavra. Ainda que muitas vezes parece que é impossível, nós cremos que o Senhor está tomando conta de nós. Ainda que muitas vezes parece que tudo está distante, nós cremos que o Senhor está perto. Nós cremos que o Senhor tem sustentado as nossas vidas. Nós cremos que o Senhor tem nos segurado nas mãos. Nós cremos, ó Deus, que o Senhor tem, através da Tua palavra, nos colocado de pé. Obrigado, Jesus. Obrigado por esta noite. Obrigado por tudo que o Senhor está fazendo e vai fazer hoje. Em nome de Jesus, nós Te louvamos. Em nome de Jesus, nós Te agradecemos, porque fiel é aquele que prometeu. Fiel é a Tua palavra que não volta. Fiel é a Tua palavra, Senhor Deus, que ela frutifica, traz vida, traz libertação, traz saúde, traz cura para aquele que crê. E nós cremos nesta noite, nos apropriamos desta palavra cheia de vitória, cheia de vida. Muda nossa mente, muda nossos olhos, purifica-nos nessa noite, muda nosso andar, nossa expectativa, muda, Senhor Deus, os nossos corações nesta noite. Oh, Senhor, eu Te louvo e Te agradeço, Pai. Fortaleça a Tua igreja, fortaleça os Teus servos, fortaleça os pastores, os diáconos, os presbíteros, os levitas, os que cantam, os que profetizam. Fortaleça nesta noite, Senhor Deus, esta nação. Fortaleça, Senhor Deus, aqueles que estão longe, que um dia se desviaram de Ti. Traga de volta os Teus pequenos, traga de volta tantos que não Te conhecem
conhecem ainda, aqueles que se afastaram por algum motivo, que o teu Espírito Santo esteja incomodando cada um deles, Pai, porque o Senhor tem algo para fazer na vida da igreja, porque o Senhor diz que nenhuma das suas ovelhas se perderia, e nós oramos por eles nesta noite, Senhor, e te pedimos em nome de Jesus, traga o perdido de volta, traga a ovelha perdida de volta. Oh, em nome de Jesus, Senhor, cura as feridas nesta noite. Venha com o teu bálsamo, curando, sarando, em nome de Jesus. Venha transformando as vidas, em nome de Jesus. Eu te agradeço, Pai. Nós te louvamos nesta noite, Espírito Santo, tu és bem-vindo. Tu és bem-vindo para agir nas nossas vidas nessa noite. Em nome de Jesus eu te agradeço, Pai. Em nome de Jesus nós te bendizemos e que tudo seja para a tua honra e para a tua glória. Em nome de Jesus, Senhor. Em nome de Jesus, amém, Senhor. Aleluia, Pai. Amém, amados. Louvado seja Deus, amém? Louvado seja o Senhor. Eu gostaria de ler essa palavra, amados, em Mateus capítulo 28. Aquele versículo bem conhecido de todos nós, que diz aí no versículo 20, 28, 20, poderíamos ler do comecinho lá, do 16, do 15, do 16, onde diz assim, Mateus 28, 16 ao 20, diz lá, né? Então os 11 discípulos foram para a Galileia, para o monte que Jesus lhe tinha designado. E quando o viram, o adoraram, mas alguns duvidaram. E Jesus veio e lhes falou, dizendo: Foi-me dado todo o poder no céu e na terra. Portanto, ide, ensinai a todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando e observando todas as coisas que eu vos tenho mostrado, mandado. Aí vem lá o finalzinho. E eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Amém, amados? Louvado seja Deus. Louvado seja Deus. Nós pegamos o texto aí a partir dos versículos 15 e 16. Nós vamos ver 16, né? Nós vamos ver aí que, no primeiro momento, o Senhor tem uma proposta na vida daqueles homens. Nós vamos, e temos falado talvez já há algum tempo, que em todo momento Deus está sempre procurando estar perto de nós. Quando nós invertermos a ordem dos versículos, né, e começarmos lá pelo finalzinho, eis que estarei convosco todos os dias, nós vemos a preocupação de Jesus de sempre estar conosco nas horas de luta, de tribulação, dificuldade, ansiedade, medo, que tem sido talvez o que mais tem atormentado a igreja nos últimos dias ou nos últimos anos, né? É saber que o Senhor está conosco, que o nosso irmão mais velho está conosco, que o nosso pastor está conosco, que o nosso Jesus Rei está conosco, soberano está conosco. E que coisa tremenda é nós sabermos que o Senhor se preocupa conosco. Ele sempre, desde quando veio, desde do início do seu ministério, e desde as profecias do Antigo Testamento, nós vamos ver que o Senhor sempre tinha um plano de restauração, de cura, libertação para com a sua igreja, para com seus escolhidos. E no texto que nós estamos lendo, nós vamos perceber que a primeira coisa que nos chama a atenção no versículo 16, quando Jesus mostra um lugar onde deveriam ir, a Galiléia, um lugar que era abandonado, esquecido pelas pessoas, um lugar que ninguém dava nada, mas muito conhecido de quem? Do próprio Senhor. Jesus conhecia esse lugar muito bem. Jesus se afastou muitas e muitas vezes para orar na Galiléia. Jesus esteve ali muitas vezes orando naquele lugar e marcou encontro com aqueles homens. E olha só, diz a palavra de Deus que a primeira coisa que eles foram para lá. E nós sabemos que nessa volta de Jesus, nesse aparecimento, né, Jesus se mostrando após a sua ressurreição, nós vamos ver que aqueles homens, apesar de muitos deles terem se afastado, eles ouviram a ordem do Senhor, porque a primeira coisa que nós temos que ter nas nossas vidas para sermos usados por Deus é ser obedientes. E aqueles homens, dentro do coração deles, ainda tinha uma chama que ardia. Porque nós vimos aquele textinho lá, aquele texto maravilhoso, daqueles dois homens a caminho de Emaús, que quando eles percebem que é Jesus que estava junto com eles, conversando com eles, um fala para o outro, o seu coração não queimava quando este homem falava? Porque era o próprio Cristo. O seu coração e o meu coração, ele queima quando Jesus fala conosco face a face. E Jesus tinha um encontro marcado com eles, e eles ali se mostram obedientes e vão até lá.
Talvez, e a Bíblia diz aqui, né, no versículo 17, que quando o viram, o adoraram, mas alguns duvidaram. É impressionante como Jesus causa impactos diferentes nas pessoas. É impressionante que a Bíblia diz aqui que alguns adoraram e outros duvidaram. É impressionante como, quando Jesus se mostrava, alguns eram curados e outros não eram curados. Alguns o recebiam e alguns não recebiam. É impressionante como o Senhor Jesus mexe com o nosso homem interior. É impressionante como Jesus ele mexe com as nossas estruturas. Como Jesus, ele faz com que as pessoas tenham sentimentos diferentes, e até os dias de hoje nós vemos isso. Como Jesus mexe com cada um de nós, como o Espírito Santo nos apresenta Jesus, como ele causa esse impacto de alguns adorarem e alguns duvidarem. Alguns o amam e outros não. Alguns são tocados de uma maneira transformadora, a ponto de levar a uma mudança radical, e outros continuam passivos. Aqui diz a palavra de Deus que quando ouviram, alguns adorarem, outros duvidaram. Como Jesus é soberano sobre todas as coisas, como ele reina sobre todas as coisas, como Jesus sabe aqueles que são seus, como Jesus sabia que esses homens que estavam ali foram os que andaram com ele. Muitos ali estiveram com ele, mas muitos ali ainda duvidavam, como Tomé, por exemplo, que diz que somente creria que Jesus havia ressuscitado se lhe mostrasse o quê? Sua mão. E como Jesus é paciente no tratar conosco, como essas mudanças de sentimentos que existem dentro de nós, como Jesus é paciente com você e comigo, como Jesus, ele está sempre pronto a te responder com bondade, com misericórdia, com amor. Como Jesus está sempre pronto a se mostrar a nós de uma maneira mansa, porque a palavra de Deus diz que ele é manso. Jesus não faz alarde, Jesus ele não grita, Jesus ele não chama atenção para si mesmo, mas em todo momento Jesus estava apontando para o quem? Para Deus Pai. Jesus sempre estava apontando para o Senhor, Jesus sempre reconheceu a glória de Deus, o poder de Deus, a majestade de Deus. E diz aqui a palavra de Deus que quando aqueles homens estavam ali, Jesus veio e imediatamente lhes disse, né, dizendo aqui, foi-me dado todo o poder no céu e na terra. Jesus era como se estivesse selando o que tinha acabado de acontecer. Quando Jesus fala de ressurreição, ele está falando de poder. Quando Jesus está falando de ressurreição, ele está falando de vida. Quando Jesus fala de ressurreição, ele está falando de mudança de vida. Quando Jesus está falando de ressurreição, ele está falando para cada um de nós que todo o poder foi dado a ele no céu e na terra. Do Senhor. E nos que esse poder foi dado naquele dia na cruz do Calvário. Jesus disse, ele está o quê? Consumado. Porque Jesus cumpriu todas as profecias do Antigo Testamento. Na cruz do Calvário, tudo que foi profetizado no Antigo Testamento, até o dia da sua morte, foi concretizado. Tudo, amados. Jesus cumpriu toda a palavra. Jesus não deixou de beber nenhum do cálice daquilo que estava profetizado. Tudo que Deus havia proposto, o Senhor Jesus bebeu até a última gota, por amor a mim e por amor a você. Ele estava te amando. Jesus estava suportando a dor, a tristeza, a angústia, a solidão, doenças que estavam sobre ele, e tudo isso por amor a nós, tudo isso porque ele te amava, me amava, tudo isso porque ele tinha um plano, e tem um plano tão grande, um plano de vitória, de bênção, e a Bíblia diz que nós fazemos parte desse plano, quando ele vai dizer lá no próximo versículo, ele diz assim, portanto, ide e ensinai todas as criaturas, né? Todos os homens, todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Se nós pegarmos o andar de Jesus, o falar de Jesus, o proceder de Jesus, nós vamos ver que Jesus era um homem muito simples. Jesus era um homem que não perdia tempo.
Jesus era um homem que não tinha conversas frívolas. Jesus era um homem que falava aquilo que Deus tinha para fazer. Jesus não perdia tempo falando dele. Jesus não perdia tempo falando coisas que não eram da palavra de Deus, da vontade do Pai. Jesus, ele foi direto dizendo: olha, foi-me dado todo o poder no céu e na terra, portanto, ide ensinar a todas as nações, a todos os povos, a todas as pessoas, aqueles que necessitam, aqueles que são fracos, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, porque o plano de Deus não havia se encerrado em Jesus, ao contrário, nós sabemos que quando Jesus ressuscita algo novo, a igreja, amados, iria ser inaugurada em Atos, capítulo 2, no dia de Pentecostes, o início da igreja, cheio de poder, de glória, porque eu e você temos uma promessa, um chamado. Talvez você não saiba, mas o chamado que Deus te deu é para que você o represente em glória, em poder, em majestade. O Senhor te equipou com o Espírito Santo, o Senhor tem nos equipado com a sua palavra, e a Bíblia diz que ele diz: vai, ensine, mostre, represente, fale as pessoas para vocês, fale das bênçãos, das vitórias. E você sabe que aqueles discípulos saíram rapidamente. De tal maneira, Deus impactou a vida deles, que aqui já não se fala mais que duvidaram, aqui não se fala mais que havia dúvidas, mas aqui havia agora um rejuvenescimento, uma restauração, um nascer de novo, uma vida nova. Eles foram tocados de tal maneira, e Deus fala que há uma identidade com o Senhor, amados. O Senhor tem uma identidade conosco, tamanha, que você e eu somos filhos, temos um irmão mais velho, mais poderoso. Jesus é o nosso irmão que está ali orando por você e por mim, dizendo: ei, filho, vai, pregue o meu evangelho, fale as boas novas, fale do que eu tenho feito, fale da minha palavra. Abra a tua boca, profetiza a bênção que Deus tem colocado. Eu acho bonito aquele hino que diz que Deus ungiu as nossas mãos para abençoar. Você foi chamado para representar Jesus e o Deus Pai e o Deus Espírito Santo em todas as coisas. Há sobre nós um peso de glória, diz Paulo. Há sobre a igreja um peso de glória. Há sobre cada um de nós um peso onde nós não podemos ficar calados. E a palavra era essa: ide por todo lugar ensinando. E sabe por quê, amados? Porque a palavra do Senhor diz, no versículo 2 Coríntios, capítulo 4, versículo 16, ele diz lá: por causa disso, nós não desfalecemos, mas ainda que o nosso homem exterior pereça, contudo, o homem interior é renovado dia após dia. Aleluia! Por causa disso, nós não desfalecemos. Sabe por quê? Porque nós temos um Deus que é poderoso, um Deus que está dizendo: vamos, faça a minha obra. Porque quando você está fazendo a obra do Senhor, Deus está te enchendo com o Espírito Santo, Deus está cuidando da tua casa, Deus está cuidando dos teus negócios, Deus está cuidando da tua saúde, Deus está te abençoando, Deus está te alimentando, Deus está provendo, Deus está te dando vitórias, Deus está abrindo portas. Eu tenho escutado pessoas dizendo: ah, pastor, eu tenho orado, mas a luta não cessa, amados. A palavra de Deus está aqui. Por causa disso, nós não desfalecemos. Por quê? Porque o Senhor diz: eis que estarei convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Por quê? Porque ele está dizendo: faça a minha vontade. Olha como Jesus andava todos os dias. Jesus dizia, chegou a dizer várias vezes: a minha comida e a minha bebida é fazer o quê? A vontade de meu Pai. A minha comida e a minha bebida é obedecer ao meu Senhor. Jesus não estava comprometido com as coisas deste mundo, Jesus estava comprometido com as coisas do Senhor. Por isso, se tiver dúvidas, duvida das tuas dúvidas, mas não duvide daquele que prometeu fazer na tua vida infinitamente mais. Aqueles homens estavam sendo impactados após alguns duvidarem, após alguns negarem, alguns disseram, foram embora, alguns voltaram à pescaria, alguns voltaram a fazer os seus negócios, outros fugiram. Mas, de repente, Jesus os convida a ter um novo encontro. Oh, amados, Jesus também tem nos chamado para termos encontros com Ele nessa caminhada. Sabemos que a caminhada está cheia de lutas, mas a Bíblia diz: por causa disso, nós não desfalecemos. Paulo sabia o que estava falando.
Paulo sabia que o Jesus não o abandonaria. Paulo sabia que Deus não o abandonaria. Nós temos que ter a certeza de uma coisa, que pode vir qualquer coisa, mas nós não vamos ser abandonados por aquele que prometeu estar conosco. Até quando? Até a consumação dos séculos. Deus vai sustentar você. Pastor, isso aconteceria, isso acontecer aquilo. Deus vai sustentar a sua igreja, Deus vai sustentar os seus, Deus vai alimentar, Deus vai vestir, Deus vai calçar, Deus vai abrir portas, Deus vai curar, Deus vai batizar com o Espírito Santo, Deus vai trazer vida, Deus vai fazer coisas maravilhosas conosco, porque é promessa do Senhor na vida do cristão, é promessa do Senhor para aqueles que andam com Ele, é promessa do Senhor para aqueles que pregam o Evangelho, é promessa do Senhor para aqueles que anunciam as boas novas, é promessa de Deus na tua vida que você não vai desfalecer. E Paulo estava dizendo isso quando encontrava-se preso. Mas ele podia dizer: olha, quando estou fraco, é aí que sou forte. Por quê? Porque eu não posso desfalecer, porque o Senhor está comigo. Porque Deus tem guardado a tua fé. Porque Deus tem guardado o teu depósito, porque o Senhor tem te alimentado todos os dias. A Bíblia diz isso, que nós somos ossos dos teus ossos, carne da sua carne. Você e eu somos um com Cristo. Ainda que o diabo diga ao contrário, ainda que as dúvidas se levantem, eu diga ao contrário, ainda que o inimigo se levante e diga ao contrário, nós somos um com o Senhor Jesus Cristo. Ele te amou, ele te comprou, ele nos tornou seus filhos, ele nos tornou parte da sua carne, ele nos comprou com um preço muito grande. E quando Jesus disse para os seus discípulos que ele estaria conosco, ele estava firmando uma aliança perpétua com a igreja e conosco. Bem-aventurados são aqueles que choram, porque a Bíblia diz que serão que consolados. Bem-aventurados aqueles que são humilhados, porque eles serão que exaltados. A igreja, às vezes, a igreja muitas vezes é comparada com uma pessoa fraca. Mas ao mesmo tempo a igreja é forte, porque o Senhor é o cabeça da igreja. Às vezes somos comparados com a igreja é comparada com uma mulher que é a parte fraca. Mas a igreja também é comparada com uma mulher que é amada por um Senhor Jesus que ama a sua igreja. Jesus ama a sua noiva. Jesus ama você. Jesus ama e sabe que você e eu passamos, enfrentamos, choramos, clamamos. Mas ele diz: eis que estarei convosco todos os dias até a consumação do século. Se voltar contra você, isso é incredulidade, e o medo, a ansiedade, e agora? O que vai acontecer? Onde está o teu Deus? A tua resposta está aqui, 2 Coríntios 4,16. Por causa disso, eu não desfaleço, porque eu sei que o meu Senhor está comigo. E eu sei que Ele é poderoso para guardar a minha fé até o último dia. Deus está dizendo para você nesta noite: filho, é certo que se tu orares eu vou te ouvir. É certo que se o Senhor você bater na porta ela se abrirá. É certo que se você clamar eu ouvirei. É certo que se você pedir alimento, pão, eu não te darei pedras. É certo que se você for até o Senhor nesta noite, ao trono da graça, e pedir pão, Ele não vai te dar pedras. O Senhor, mas não queremos mais orar. Nós queremos as bênçãos de Deus, mas não queremos buscar o dono da bênção. Nós queremos que o Senhor nos sustente, mas nós não queremos fazer o que Ele manda. É certo que se você ir até a presença dEle, Ele vai te ouvir. Oh, como Ele te ama! Falava semana passada, ou retrasada, que Deus ele é galardoador daqueles que o buscam. Ele gosta de te presentear. Ele gosta de ouvir você dar um glória a Deus. Ele gosta que você dê um aleluia. Que você dê um amém. Você está ali dizendo: pai, eu necessito de milagre. Ele diz: amém, eu vou te abençoar, filho. Eu estava lendo aquela passagem hoje um pouquinho no escritório, que dizia lá, Deus dizendo sobre Abraão: posso eu omitir aquilo que vou fazer para aquele que vai ser o pai de uma grande nação? Deus ele te ama tanto que ele não mente para você e para mim, mas ele revela os seus planos, ele fala com você antes, ele
São antes. Sabe por quê? Porque eis que estarei convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Ele está guardando você, ele tem guardado a minha casa, ele tem guardado a tua casa, ele tem guardado as nossas veredas, ele tem sustentado, ele tem alimentado. Oh, amados do Senhor, as pessoas às vezes ficam com medo do que pode acontecer. E se acontecer isso, a pergunta não é se acontecer, a pergunta é: Deus está comigo? A pergunta que você deve fazer: Senhor, tu estás comigo? Ou não lembra da oração de Moisés, da conversa de Moisés: Senhor, não me faça sair daqui se tu não fores comigo. Em outro lugar, Davi orou a Deus, Salmo 51, dizendo: Senhor, não retires o teu Espírito Santo de mim, não retires a tua mão de mim, oh amados, de todas as coisas. E o que Davi estava preocupado era em perder a presença do Espírito Santo de Deus. De todas as coisas que nós temos que estar preocupados, é se eu e você temos agradado ao Senhor dos Exércitos. De todas as coisas, a nossa preocupação maior deve ser: tenho eu agradado ao meu Pai? Tenho sido a Deus, tenho eu pregado o Evangelho, ensinado a palavra, testemunhado dos teus grandes feitos. Falando comigo, antigamente estava orando, 11h30, meia-noite, Deus falava comigo aquele versículo: até aqui nos ajudou o Senhor. Sustentado, Deus vai sustentar, Ele vai sustentar. Isso e aquilo, Deus vai prover na vida de cada um de nós, aleluia. Deus diz que estaria com você todos os dias, amados. Ele não vai te abandonar. Ele não vai deixar o barco afundar. Ele não vai deixar você morrer no meio do caminho. Ele diz que vai levar você e eu até o fim. Ou não está escrito na palavra de Deus que aquele povo que saiu da terra do Egito, a roupa não se gastou, o sapato não se gastou. Como se explica isso? Fale para mim. Pode querer dizer que naquela região havia menos isso, menos aquilo, não tinha bactéria, não tinha isso, faltava isso, e a roupa não se gastava por causa disso, por causa daquilo. Amados, o que os cientistas não sabem é que o Senhor é provedor de todas as coisas. Deus, ele pode fazer novas todas as coisas. Eu falar para minha mãe hoje: se Deus quiser criar tudo de novo, ele cria tudo de novo. Oh, amados, Deus é soberano. Ele preservou aquele povo com a roupa que não se gastou por 40 anos. Você sabe, e eu sei que a melhor roupa que você tem não dura 40 anos. E a melhor roupa que você tem fica mais tempo dentro do armário guardado, porque você usa por poucas vezes. Aquele povo usava a roupa todos os dias, aleluia, os sapatos todos os dias, no deserto, tomando sol, tomando sereno, com a glória, mas Deus estava lá. Deus estava dizendo: eis que estarei convosco todos os dias. Deus estava presente lá. Deus está presente na tua vida. Deus está com você, dizendo para você: filho, estás tu com medo do quê? Tenho eu te abandonado? Tenho eu te deixado? Tenho falhado em alguma coisa? Termino dizendo que a caminhada para o céu, ela é difícil. A subida é difícil. O andar com Cristo é difícil. Mas o andar com Cristo nos traz alegria, nos traz certeza. Oh, nos traz a garantia que não vamos desfalecer no meio do caminho. Nós não podemos desfalecer agora. Tenho visto muitas pessoas parando no meio do caminho, mas a Bíblia diz que nós não somos daqueles que retrocedem para a perdição, mas nós somos daqueles que avançam. Hebreus 10, 38, 39. Quantas coisas tem Deus feito por nós e muitas vezes não sabemos. Quantas curas Deus tem operado nas nossas vidas e muitas vezes nós nem sabemos. Quantas doenças Deus tem tirado de nós e nós não sabemos. Quantas coisas Deus tem feito por você e por mim que nós muitas vezes não sabemos, mas Ele está presente nesta noite dizendo: filho, é certo que se tu clamares, eu te abençoarei. Porque como amigo que ele é, rei, irmão mais velho, sacerdote, príncipe da paz, pai da eternidade, ele está dizendo para você: ei, eu te amo, Maeli, eu te amo, Samuel, eu te amo, Débora, eu tenho te chamado nas madrugadas, eu tenho procurado por vocês, eu tenho procurado cada um de vocês, eu tenho procurado a minha igreja, e a minha igreja às vezes não tem entendido a minha vontade, o meu povo não tem esperado em mim, fazem as coisas na correria, fazem as coisas do seu jeito. Mas o Senhor tem chamado você e eu para estarmos juntos com Ele,
para que possamos pregar este evangelho tão poderoso. Há poder no nome de Jesus, há poder no sangue de Jesus, há poder sobre a tua vida, há poder e autoridade sobre a tua vida. A tua casa é a casa do Senhor, a tua casa será chamada casa do Senhor, habitação do Senhor, habitação do Espírito Santo. Aquilo que Deus colocou nas tuas mãos, foi Deus quem te deu, foi Deus que colocou, e Deus está dizendo para você nesta noite: ei, filho, eu estou com você. Você não está sozinho. Pode ter a certeza que eu vou te abençoar se tu prestares atenção naquilo que eu tenho falado. Por isso Jesus disse: Pai, Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. Não nos deixeis cair na tentação, livrai-nos do mal, porque o teu reino é o poder e a glória para todo o sempre. Amém. Deus é o nosso escudo e fortaleza. Deus é o alfa e o ômega, é o princípio e o fim, e eu tenho certeza que ele tem te sustentado